Segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro: Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando então a grande solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Eu estou feliz porque eu quase acertei o tom. Vou quase, chego lá ainda. Muito bem, nós celebramos então hoje a festa, a solenidade desses dois grandes apóstolos. Claro, nós sabemos bem que o dia de São Pedro e São Paulo é amanhã, dia 29 de junho, mas para que nós celebrássemos melhor, aqui no Brasil nós transferimos para o domingo mais próximo, que no caso é hoje. Então hoje nós celebramos esses dois grandes homens. O que significa celebrar São Pedro e São Paulo? Claro, os dois grandes apóstolos da igreja, os dois grandes anunciadores do Evangelho, dois grandes pregadores que realizaram, além da pregação do Evangelho, também, como todos os outros apóstolos, o testemunho de dar a vida por Jesus e realizaram grandíssimos sinais, prodígios, milagres extraordinários, provando o poder do Evangelho de Jesus. Por isso, eles, de formas diferentes, são colocados em igual dignidade e importância na igreja. Pedro, escolhido por Jesus, nós ouvimos o Evangelho de hoje, Jesus escolhe Pedro pessoalmente, e Paulo veio depois. Paulo perseguia os cristãos e no caminho de Damasco se encontra com Jesus ressuscitado, que também o chama. São Paulo se auto-intitula apóstolo, Eu sou apóstolo, não por vocação humana, mas por chamado divino, e fui chamado por Jesus lá no caminho de Damasco, o último dos apóstolos. Ele então usa uma palavra até bem forte, como um abortivo, o último dos apóstolos. Fui perseguidor e sou o último dos apóstolos, mas trabalhei mais do que todos. Muito verdadeiro, mas trabalhei mais do que todos. Então, por causa disso, eu também sou apóstolo pela pregação do Evangelho. Pedro morreu dando a vida numa cruz, assim como Jesus, só que de ponta cabeça. Quando foram crucificar Pedro, ele disse: Não sou digno de morrer como o meu Senhor. E aí crucificaram ele de ponta cabeça. E também Paulo, que era romano, cidadão romano, não foi crucificado, mas teve sua cabeça cortada pela espada. Nós ouvimos as leituras dessa solenidade, elas são muito bonitas. Na primeira leitura nós escutamos
o relato de quando o anjo do Senhor soltou Pedro da prisão. A soltura de Pedro, aquela coisa milagrosa. Pedro estava sendo guardado por 4 grupos de soldados, por 4 soldados cada grupo, 16 soldados vigiando Pedro. O anjo entra na prisão, solta as correntes das mãos dele e leva ele para fora. E depois ele diz ainda no finalzinho: agora eu vi que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. Os judeus esperavam a morte de Pedro. Herodes prendeu os apóstolos, mandou matar Tiago. Aquilo agradou aos judeus, ele guardou Pedro para o próximo espetáculo. Pedro seria um espetáculo diante dos judeus, como muitos cristãos foram depois, lá em Roma, o espetáculo, a morte dos cristãos era um espetáculo do povo. Mas Deus livrou Pedro dessa morte. Quando nós vamos para a segunda leitura, e aqui é interessante, Paulo já não tem essa certeza. Na verdade, Paulo tem outra certeza. Ele começa dizendo: já estou para ser derramado em sacrifício. Pedro foi liberto ali naquele momento da prisão, claro, porque a igreja estava nascendo, depois ele deu a vida. Mas Paulo já disse: estou para ser derramado em sacrifício, ou seja, eu vou morrer, estou preso, estou indo para Roma e eu vou derramar o meu sangue e vou morrer por causa de Jesus. Mas depois Paulo continua falando, e aí ele diz assim aqui no final: mas o Senhor esteve ao meu lado, me fez anunciar a mensagem integralmente. Eu fui liberto da boca do leão, o Senhor me libertará de todo mal. Aí eu pergunto para Paulo: vão cortar a sua cabeça, como é que você tem coragem de dizer que Deus te livrou de todo mal se Ele não te livrou da morte? E aí Paulo responde: é porque a morte não é a pior coisa que pode acontecer para o ser humano. Nós ouvimos no Evangelho da semana passada, quem veio na missa, quem ouviu a reflexão, Jesus falava na semana passada no Evangelho: não tenha medo de quem pode matar o corpo, mas tenha medo de quem pode fazer perder o corpo e a alma no inferno. A morte para os apóstolos não era a pior coisa que poderia acontecer para eles. A pior coisa que poderia acontecer para eles é ficar sem Jesus. Pior do que a morte é ficar sem Jesus, é perder a vida eterna. Por isso, esses homens, todos os apóstolos morreram mártires, só São João que não. João morreu velho, numa ilha, lá em Patmos, exilado, sozinho, único, mas não morreu martirizado por um milagre, porque São João foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervendo e não morreu, não aconteceu nada com ele, saiu ileso lá de dentro. Então Deus o preservou por um milagre. Mas todos os apóstolos deram a vida por Jesus. Não só os apóstolos, inúmeros homens e mulheres na história da igreja deram a vida por Jesus, porque eles entenderam que a morte não é a pior coisa que pode acontecer, tem coisa pior. A gente às vezes pergunta assim, né? Tem coisa pior do que isso? Tem. Tem porque é eterno. E aí nós vimos então no Evangelho Jesus dando a Pedro a chave do reino dos céus. Só que Jesus não estava dando neste momento a chave. Jesus prometeu que depois daria a chave para Pedro. Jesus faz uma enquete, hoje a palavra certa fala essa, né? Fez uma enquete, não tinha Instagram na época, ele fez pessoalmente. Escuta, o que estão falando de mim por aí? Ah, Jesus, estou falando que o Senhor é Elias, estou falando que o Senhor é João Batista, estou falando que é Jeremias, estou falando que é um apóstolo, que é um profeta, que é outro. E aí Jesus devolve a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Nós conhecemos bem essa passagem, né? Pedro diz: tu és o Messias, filho do Deus vivo. E Jesus faz um elogio para Pedro, e ao mesmo tempo que ele faz um elogio, ele faz uma promessa. Feliz és tu, Simão, porque não foi o homem que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te chamo Pedro, e sobre essa pedra, sobre a fé forte como uma pedra, eu construirei a minha igreja. Não foi naquele momento, era depois. Porque a fé de Pedro estava forte, estava bonita, estava firme. Pedro estava com uma fé forte como a rocha: tu és o Messias. Poucos versículos depois, Jesus começa a dizer que vai para Jerusalém morrer na cruz. Pedro diz: não, Senhor, que não te aconteça isso. Jesus chama Pedro de Satanás. Logo depois, ainda Jesus é preso. O que Pedro faz? Nega Jesus 3 vezes. Então, lá na frente, depois do Espírito Santo ter descido, é que a igreja vai se consolidar. Mas sobre essa fé que Pedro tem,
E a grande questão é: da onde é que foi que Pedro tirou a ideia que Jesus era o Messias? Se ninguém falava isso naquela época, ninguém falava isso de Jesus. Jesus pergunta, ele fala: não, Jesus, estou falando que o Senhor é Elias, estou falando que o Senhor é João Batista, estou falando que o Senhor é Jeremias ou algum outro profeta. E de onde é que Pedro tirou a ideia de que Jesus é o Messias? Porque ele foi inspirado por Deus. Pedro foi inspirado por Deus para reconhecer que Jesus Cristo era o Messias. Jesus está dizendo para Pedro assim: escuta, Pedro, olhando as coisas que todo mundo olha, ninguém vai saber que eu sou o Messias. Olhando as coisas que todo mundo olha, ninguém vai saber que eu sou o Messias. Ah, mas Jesus levantou o defunto. Estava lá aquele cortejo fúnebre, a mulher enterrando o filho, já era viúva. Jesus fala o enterro e manda o menino se levantar. Jesus ressuscitou o morto, é claro que ele é o Messias. Elias também ressuscitou o morto. Por isso falavam que ele era Elias. Ah, mas Jesus multiplicou os pães, Elias também multiplicou os pães, chegou na casa da viúva, mandou que ela fizesse um pão para ele. Não acabou a farinha, nem diminuiu o azeite da vasilha por anos. Humanamente, olhando humanamente o que Jesus fazia, no máximo diriam que ele era um profeta. Só com inspiração divina, Pedro entendeu que ele era o Messias. E essa é a fé da igreja. Esta é a fé da igreja, que Jesus é o Messias. Jesus não é um curandeiro, Jesus não é um agitador político, Jesus não é um baderneiro, Jesus é Messias. E essa é a fé que nós temos que professar, porque os apóstolos professaram. Nós professamos a fé dos apóstolos. A igreja é fundada sobre a fé dos apóstolos, sobre o anúncio dos apóstolos. São Paulo um dia estava pregando o evangelho e disse: se descer um anjo do céu e pregar um evangelho diferente do meu, não acreditem. Olha a certeza que São Paulo tinha. Se aparecer um anjo agora aqui na igreja e falar: Jesus não está presente na Eucaristia, eu vou falar: sai daqui, Satanás. Essa é a fé da igreja. A fé que os apóstolos deixaram, porque eles deram sangue. Essa minha casula, eu sempre digo isso, e é verdade, não é vermelha porque tem uma tintinha, não é vermelha porque tem sangue. Sangue de quem não quis renegar a fé verdadeira. Sangue de quem deu a vida para que nós hoje estivéssemos aqui sentados escutando a palavra de Deus e comungando o corpo e o sangue de Cristo. Nós temos que ter uma alegria de ser católico e professar essa verdadeira fé. Jesus Cristo é o Messias, e isso quem nos dá é o Pai e o Espírito Santo. E olha que coisa linda, Jesus falou: ninguém vai ao Pai se não for por mim. E agora nós dizemos: ninguém diz que Jesus é o Messias se não for o Espírito Santo, e se não for o Pai que revelou. O mistério da Trindade que algo se revela, e nós precisamos permitir que o Espírito que está no nosso coração nos faça professar verdadeiramente: Jesus é o Messias. Repito, ele não é curandeiro, ele não é caixa eletrônico que dá dinheiro para todo mundo, e principalmente ele não é agitador político, libertador político. Ele é Messias, Salvador, que nos dá o céu, nos dá o céu. Por isso os apóstolos não tiveram medo de morrer, porque eles acreditavam nesse Jesus, do Jesus que dá o céu, não no Jesus que dá só o pão. Só entre aspas, tá, gente? Claro que é necessário. Jesus é o Messias, e essa fé nós precisamos defender. Defender com a vida, defender com o coração, defender com o nosso testemunho, com todas as nossas fragilidades, com todos os nossos erros, defender essa fé. E se preciso for, dar a vida por essa santa igreja. Deus nos abençoe, Deus fortaleça a nossa fé, que ao celebrarmos esses apóstolos, nós também sejamos colunas firmes, que guardam a fé, que professam a fé, que testemunham a fé, e principalmente rezar também por aqueles que hoje são a coluna, os bispos e todos aqueles que são os continuadores do anúncio de Jesus Cristo, nosso Senhor. São Pedro e São Paulo intercedem por cada um de nós, e que essa fé chegue até os confins do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.